tinha esquecido. Mas seria interessante que todos permanecessem com o microfone desabilitado no primeiro momento e depois as perguntas vocês podem fazer usando o bate-papo e na medida do possível a gente vai organizando a nossa fala. Nós temos um tempo para a professora Isabel. Isabel, não sei se você organizou, se você vai mostrar as imagens e compartilhar a tela. Tenho, sim. Sim, Tenho. você sinta-se em casa. Mesmo longe, assim, sinta-se abraçada por todos nós, né? E assim, é uma honra ter você assim mais pertinho mesmo que online. E também nesse momento, mais do que nunca, fica o nosso agradecimento para você. Tá? E o tempo é todo seu. Ok, então vá, pessoal, eu fico muito grata por este convite para ficar a falar. É uma situação sempre um pouco egoísta, um pouco muito autocentrada e para quem ensina, nós acabamos por ficar sempre numa espécie de um terreno meio estranho quando fazemos isso, porque estamos muito habituados a falar num regime de escuta permanente, sempre atentos ao que está do outro lado e portanto esta posição, por um lado, de ficarmos centrados no nosso papel de autor é meio estranha, mas efetivamente é um bocadinho a realidade de um professor de arte. Um professor de arte é alguém que parece um pouco como uma coisa, eu não sei se aí no Brasil existe, há umas panelas muito antigas em Portugal que serviam para cozinhar em tempos bem remotos, que eram umas panelas de ferro com três pés, assim bem redondinhas e com três pés, e eu acho que um professor de arte que é artista e que acaba por ser um pouco como essa espécie de objetos com os três pés, porque está com três pés em três sítios e com o coração dividido e a cabeça também dividida em três lugares. É o lugar da criação artística que, se calhar, muito possivelmente, fundou uma identidade, ou pelo menos foi muito essencial na fundação e no desenvolvimento de uma identidade e de uma relação com o mundo. É o lado do ensino que implica sempre uma passagem para o outro lado e para o lado do outro e andamos sempre entre cá e lá, é um bocadinho como aquela canção da Elis Regina, um passo para lá, como é que é, dois para lá e um para cá, ou um para lá e dois para cá, qualquer coisa assim, uma espécie de dança permanente com um band-aid torturante no pé. E por outro lado, o outro terceiro pé, é um pé também muito exigente e por vezes muito ingrato e que se torna um privilégio quando é possível que ele fique um pouquinho entre os outros dois, que é o pé da teoria, que hoje em dia um professor do ensino superior e um artista também, e qualquer artista hoje tem que ter uma grande consciência teórica do seu trabalho e uma certa capacidade também para comunicá-lo. Portanto, é um bocadinho esse o desafio. Portanto, eu fico muito grata à Josiel por me dar esta oportunidade tão amável, tão amiga, tão afetuosa para exercitar um pouco a minha panelinha dos três pés e ao mesmo tempo num desafio que é ainda muito maior, porque todos nós estamos a viver uma situação completamente única, quer sejamos mais novos, ou mais jovens ou mais velhos, que é esta situação de uma pandemia gravíssima que nos obriga a estar permanentemente a reformular ferramentas de trabalho, modos de estar e até crenças. Eu, por exemplo, eu chamei esta conversa, esta fala, realidades dela, e ela sou eu, mas não sou só eu, já vou explicar um pouquinho melhor. Realidades são também realidades da própria realidade, ela é também a realidade, e hoje em dia para nós a realidade é uma coisa estranha, porque nós chegamos às diferentes realidades através disto que nós que temos à frente, não é? Um vidro. Por outro lado, depois, esta conversa entre nós acontece entre lugares,
E pensar entre lugares é, de certo modo, a condição permanente de um artista que está permanentemente num estado em viagem. E, mais uma vez, uma viagem absurda deste momento, porque nós estamos numa viagem, neste momento, um bocadinho fechada. Mas, de qualquer maneira, onde quer que ande, onde quer que andemos, onde quer que paremos, onde quer que possamos parar, é um pouco como um artista, é um bocadinho como se nunca estivesse verdadeiramente onde está. Por muito que a percepção do mundo seja translúcida ou transparente e se esforce por ver o mundo tal como ele é, na realidade objetiva que ele parece ter, acontece que com todos nós, independentemente, aliás, até de sermos artistas ou de não sermos artistas, termos uma profissão mais científica ou mais tecnológica ou mais lírica de algum modo, ou seja, depende daquilo em que nós somos especialistas, mas todos nós sabemos que mesmo em matemática, que é aparentemente o mais objetivo que há, 2 e 2 podem ser 4, mas 2 e 2 podem ser 22. Ou seja, em arte a percepção da realidade ainda é mais crítica do que esta da matemática ou da aritmética. Aliás, nós já nos habituamos há muito tempo a acreditar, a saber que há uma objetividade, ou haveria uma objetividade que parece que no fundo é uma espécie de desejo utópico que nós temos de realidade, o nosso desejo de haver qualquer coisa muito fiável, um pouco quando éramos crianças, que tínhamos a sensação que havia uma coisa que era o mundo, e nós estávamos poupados desse mundo, mas havia um mundo objetivo e real, e hoje faz parte de uma espécie de conjunto de valores que nós temos, a ideia de que as coisas são todas muito flutuantes, que podem depender de perspectivas, de pontos de vista, que são muito diferentes, que são filtradas por interesses, por vezes também, por marcas pessoais, e que, enfim, muita coisa depende de uma espécie de processo de negociação entre nós e o que está ali, ao lado, o mundo, e que essa negociação muitas vezes depende muito da bagagem que nós temos, de uma bagagem que é uma bagagem muito pessoal, ou da nossa capacidade enfim, de transportar, de filtrar, de moldar o que vemos, o discurso que temos e aceder a essa espécie de objetividade. Aliás, portanto, eu também estou aqui a falar entre lugares, não é? Estou aqui a falar entre Lisboa, a minha casa, estamos todos em nossa casa, estamos todos em lugares diferentes. É muito bonito a Jonciel dizer, sinta-se como se estivesse em sua casa. Eu estou de facto em minha casa, estou numa aula, estou numa conversa, estou no Brasil, estou em casa, estou a atravessar o Atlântico e estou de certa forma um bocadinho como o Xavier de Mestre, que escreveu há muitos anos uma espécie de um livro que era uma viagem em volta do seu quarto, que é um bocadinho o que nós fazemos nós, e usamos todas as janelas que conseguimos abrir. Portanto, atravessamos oceanos, levamos tudo o que nós temos connosco, mesmo que sem mala, a mala está connosco, não é? Portanto, temos um peso próprio, muitas vezes, não está nos casos um pouco mais visível. Portanto, o convite na minha conversa, e esta é uma introdução já um pouco longa, é um bocadinho como na viagem ao mundo em 80 dias, viajar de balão, ou imaginar que viajamos de balão, e para o balão continuar a voar, eu tenho que fazer como o Phileas Fogg, tenho que largar lastro. Vou tirar uns pedregulhos pelo caminho, lá para baixo. Esse lastro é o meu peso, são alguns tópicos da minha realidade, o que funda e atravessa no fundo toda a pesquisa e inerente a todo o trabalho que tenho feito, e em particular, e é aí que eu me vou centrar, nas 2 últimas exposições, em alguns textos que atravessam as 2 exposições e naquilo que já está a construir a próxima, que está para muito, muito em breve. Portanto, esses tópicos são vários. É a realidade, como já está óbvio desde que eu comecei a falar. Ela é um pronome. É a ideia de feminino, que pode não ser mulher. É a ideia de natureza, paisagem associada à natureza, cidade também,
nesse cruzamento entre a paisagem e a natureza. É a questão do cinema, para mim sempre, e é engraçado esta coisa dos ecrãs, mesmo que sejam ecrãs para uma realidade, enfim, virtual, digital, já temos dificuldade em dar nomes a isto, tem sempre qualquer coisa de, parece que estamos num filme. É a questão da pintura, é a questão da pintura e obviamente que é a utopia que marca a ideia da viagem de balão. Eu agora gostava de compartilhar a tela. Josiel, posso? Pode. Posso? Share screen. Ok, Aí. então. Pronto, então, tá? Agora estão a ver? Sim. Veem bem então o que está no ecrã? Sim, pode seguir. Ora bem, pronto. Primeiro que tudo, eu mostro-vos aqui, é um blog onde podem ver imagens. Este Umbra Pictura é uma expressão do Francisco de Holanda, que é um teórico português, pintor, que foi visitante de Roma no século XVI e que tem vários livros escritos sobre pintura e teoria da pintura. Ele foi um grande interlocutor com o Francisco de Holanda, foi um grande interlocutor com o Miguel Ângelo e ele transcreve inclusive alguns diálogos com o Miguel Ângelo. Ele usa este termo, umbra pictura, querendo dizer que é a sombria pintura. A pintura é qualquer coisa que para ele está na sombra, é qualquer coisa que está permanente em toda a vida e em toda a atividade e no fundo ele tem uma expressão muito bonita num texto concretamente sobre pintura, em que diz que a pintura é uma forma de pensamento. A pintura é essa espécie de coisa que está permanente como configuração mental. Eu usei isso há muitos anos e uso este nome para designar um blog que neste momento é o sítio onde eu vou colocando imagens atualizadas do meu trabalho artístico. Esta pintura que estão a ver, eu não coloquei aqui deliberadamente nenhuma referência, é uma pintura grande, com cerca de 2 metros de largura, e que se chama simplesmente A Realidade. Isto são detalhes. É uma pintura de 2017-2018, foi feita a partir de uma imagem que vinha a partir, e são detalhes, e é uma pintura que fala sobretudo sobre uma coisa que é uma batalha permanente. Uma batalha permanente com a realidade e uma batalha permanente connosco próprios e com aquilo que, enfim, que motiva, no fundo, a nossa forma de continuar a tentar ir gradualmente um pouco mais longe. A Adília Lopes é uma poetisa portuguesa de quem eu gosto muito, diz que os meus poemas, e eu poderia dizer as minhas pinturas, são papéis, ações, obrigações. Ou seja, tem qualquer coisa de relação muito forte com a realidade, porque por um lado parece que é uma coisa banal para a Adília Lopes, um poema é uma coisa que está num papel que voa com o vento, mas ao mesmo tempo é uma ação, é um ato, é uma coisa que tem que ver com um gesto e ao mesmo tempo é uma obrigação, e ela chama obrigação no termo, usando uma expressão ambígua que quer dizer também, aliás, ações também quer dizer isso, em Portugal, no português de cá, uma ação pode ser um título de qualquer coisa que se tem no banco, ou de uma empresa, por exemplo, uma parte de uma empresa, uma parte de uma propriedade, uma ação ou uma obrigação. Portanto, o sentido disto é muito amplo. É qualquer coisa que nos liga à realidade, a uma espécie de propriedade, mas ao mesmo tempo a um gesto e a uma coisa que pode ser muito volátil. E ela escreveu isto num texto que se chama precisamente Estar em Casa, num livro que se chama precisamente Estar em Casa. A primeira exposição que eu vos trago é esta, chamou-se Ela. É uma exposição do ano passado, não de 2029, mas de 2019. Isto ali está aqui uma gafe, é 2019, 2029 ainda teria para acontecer. Foi na Sociedade Nacional de Belas Artes e teve curadoria da Maria do Mar Fazenda. É uma exposição que eu fui convidada para fazer pelo diretor da Faculdade de Belas Artes e diretor da Sociedade Nacional de Belas Artes e simultaneamente diretor do Centro de Investigação da Faculdade de Belas Artes, João Paulo Queiroz. Ele conhecia muito do meu trabalho e achou que estava na altura de eu fazer uma exposição grande. E este salão da Sociedade Nacional de Belas Artes é uma sala de facto muito grande, uma sala que tem, não sei, tem mais de 50 metros
60 metros de fundo, um salão com um grande pé direito, onde é claro que eu não poderia fazer uma retrospectiva, mas onde poderia apresentar um trabalho significativo. E a mim interessou-me particularmente o trabalho em que eu estava nessa altura apostada, que era um conjunto de telas muito grandes e de desenhos também de grandes dimensões que interagiam com personagens femininas. Portanto, aqui o ela era eu, que estava a expor por um lado, era ela, que eram as minhas personagens femininas que apareciam em várias pinturas que eu vou mostrar, e ao mesmo tempo era ela a realidade e eram elas várias outras dimensões da palavra ela que eu vou aqui mostrar um pouquinho. Isto é a entrada da sala de exposições, do salão. Isto foi de 11 de abril até 4 de maio, um outro ponto de vista da entrada. E depois lá dentro, esta é a Maria do Mar Fazenda, a curadora, quando estávamos a montar. Curiosamente ainda há aqui pinturas na parede que depois não ficaram expostas. E aqui há um excerto de uma conversa com a Maria do Mar que marcou um dos textos que aparecem no catálogo, e em que ela me perguntava e eu respondia que precisamente isto. Eu diria que um eixo fundamental no meu trabalho é o da relação com a realidade. Portanto, ela, nesta altura, referindo-me a esta exposição, é a realidade e também a natureza, a ilusão, a ficção, a narrativa poética, a voz feminina. Isto, entretanto, pressupunha qualquer coisa que vinha de trás do meu processo criativo e da vida pessoal, muitas coisas que acontecem na vida de cada um, como se sabe, e uma série que estava presente nessa exposição, uma série que tinha algumas pinturas desta exposição, de 2001, em que havia uma narrativa bíblica, mas também havia a sociedade das imagens e uma resposta a uma crise pessoal que eu tive na altura, mas muito marcada por aquilo que vi nas inundações, umas inundações catastróficas em Moçambique no ano 2000, portanto um ano antes, e que marcavam as pinturas de então, que eram procuras muito matéricas, em que na tela eu gravava com sinais muito rápidos, incisões, que depois criavam então as diferentes narrativas presentes nos quadros. Esta é uma das pinturas presentes. Portanto, esta é uma das pinturas presentes. O título é uma pintura grande, tem cerca de 2 metros de altura por um pouco mais do que 3 metros de comprimento. Chama-se Nora, He Sells Seashells by the Seashore. Eu aqui posso explicar um pouquinho. Cada uma destas pinturas relacionava-se com um filme. E a partir desse filme eu escolhia personagens e essas personagens dos filmes, portanto há aqui uma imagem, esta zona da pintura vem um pouco desse filme, mas depois aparecem outras coisas que não são imagens que vêm do filme. Claro que depois era um filme a preto e branco, era um filme antigo, de John Huston, chamado Key Largo, em que aparecia o Humphrey Bogart com a Lauren Bacall, e num determinado momento, quando havia um temporal, uns bandidos que ocupavam uma casa, uma situação, enfim, crítica, e aproximava-se uma tempestade, e quando uns indígenas se aproximavam para se abrigarem, a Nora, que era precisamente a Lauren Bacall, referindo-se a um dos índios, Charlie, diz um pouco displicentemente, o Charlie vem ali com a família dele, eles vêm abrigar-se no hotel, como aliás é hábito, quando há um tufão eles abrigam-se aqui no hotel e nós permitimos, portanto somos boas pessoas, e diz displicentemente dele, he sells seashells by the seashore, ou seja, isto é um trava-línguas, nós temos muito disso também em português, como o rei de Roma, Roma a Madrid, ou seja, é uma coisa quase como, que funciona quase como um treino para a fala, e he sells seashells by the seashore, ou seja, ele vende conchas à beira-mar, no fundo aludia ao modo de vida desse indígena que vivia um pouquinho daquilo que calhava, um pouquinho daquilo que acontecia.
eu na altura usei esta pintura para, num conjunto enfim, de narrativas que se associavam por um lado ao ambiente, mas também ao facto de há um lado simbólico nas conchas. As conchas são casas, são uma coisa mítica também, profundamente simbólica, e as conchas são também as casas, as conchas são também a nossa relação com uma espécie de espaço maternal, e tudo isso está à venda no mundo contemporâneo. Portanto, havia um pouquinho essa espécie de história por trás dessa pintura, que tem obviamente depois muitos outros elementos imagéticos que não vêm apenas do filme. Por exemplo, esta zona aqui pode estar numa arquitetura modernista, como existe no Brasil, ou como existe em Portugal, ou em muitos outros locais do mundo. Há aqui uma espécie de palmeira em primeiro plano, com uns cactos, são umas flores, umas plantas que nascem um pouco por todo o lado, luzinhas, enfim, etc. Portanto, é uma pintura que tem essa história. E todas as pinturas obedeciam a este mote, ou seja, há sempre uma interação com personagens femininas e com imagens da realidade, e muita pintura, sobretudo. Neste caso, a de Juliana vinha de um filme do Michelangelo Antonioni, vinha do Deserto Vermelho, e há um momento em que a Juliana diz: eu não arrisco olhar muito tempo para o mar, porque senão não sou capaz de assentar os pés na terra, ou seja, eu não arrisco ser demasiado contemplativa, porque senão perco a noção da realidade. E a de Juliana é uma mulher no filme com alguns problemas em lidar com a realidade. Portanto, aqui há alguns pedaços da imagem que vêm desse filme. Por exemplo, esta figura que quase que não se vê aqui em segundo plano é um menino, era o filho da Juliana. Esta zona do pântano existia no filme, alguns por aqui também, e depois há coisas que são inventadas. Aquela nuvem existia no filme, depois há coisas inventadas que eu fui colocando aqui, um pouco para aproveitar esse ambiente um pouco pré-apocalíptico, ou quase pós-apocalíptico do Deserto Vermelho. O Deserto Vermelho é talvez um dos primeiros filmes que nós podemos considerar dentro de uma espécie de genealogia de cinema com preocupações de caráter ecológico. Portanto, não é só a história de uma mulher, enfim, complicada e um pouco difícil, mas é também, de facto, a relação que essa mulher tem com o mundo e a relação que esse mundo coloca com os outros habitantes desse mundo, que é cada vez mais complicado. Portanto, isto são fragmentos da pintura. É uma pintura que vive muito do fazer, que vive muito de um lado muito informal, por vezes explorando bastante o acaso, e sobre esse acaso, e aproveitando esse acaso para construir então imagens que têm referências. Esta é uma outra pintura, de novo também vindo de um filme. A Fiona vem de um filme antigo, muito antiguinho, vem de um filme do Vicente Minelis. É um filme para mim que eu vi em criança e que eu achava mágico quase. É um filme extraordinariamente tocante. Eu convido a que vejam esse filme. É um filme chamado Brigadoon, e Brigadoon é uma lenda escocesa que fala sobre uma cidade escondida, uma cidade que existe no meio de campos, envoltos em névoa, e no filme que é protagonizado, por exemplo, por Gene Kelly e pela Sid Charisse, ou seja, é um filme que tem todo o glamour dos filmes de Hollywood, e que é feito quase todo em paisagens artificiais, feitas em estúdio, portanto. Nesse filme nós vemos o Gene Kelly com um amigo perderem-se numa floresta, perderem-se numa névoa. Através dessa névoa, de repente, eles atravessam uma ponte, e através da ponte, de repente, dão com personagens que estão vestidos de uma forma estranha, estão vestidos como se vivessem há 2 séculos, e essa forma de se vestirem como há 2 séculos, no fundo, tem uma explicação. É que essa cidade é uma cidade que foi alvo de um feitiço, e quando foi alvo de um feitiço, a cidade adormece, e em cada 100 anos
só acorda para viver, para as pessoas viverem e estarem despertas durante um dia, portanto, e depois desaparece. Portanto, nessa cidade, então, o que vai acontecer é que ele vai apaixonar-se por uma habitante dessa cidade, a Fiona, e há um momento em que, quando está a viver aquele dia único, em que eles penetram por artes mágicas na cidade, naquela espécie de buraco no tempo, é a utopia, é claro que é a utopia, é a lenda, e nada como a literatura e o cinema para nos transportarem para estas utopias. Portanto, quando o Gene Kelly se apaixona pela Sid Charisse, pela Fiona, há um momento em que andam à procura de flores e umas flores para um casamento que vai acontecer nessa cidade, em Brigadoon, e quando procuram as flores e ele tenta atravessar a ponte para apanhar muitas flores que há ali do outro lado da ponte, ela assusta-se e diz: não passes, porque não há nenhuma urze branca aí. E é claro que é uma coisa estranha, porque ele vê que há imensa urze branca ali, e a urze branca, e ele quer ir apanhá-la, e ela diz: não, ele percebe que há qualquer coisa, ela foge, ele vai atrás dela, e só depois conhece então a história da lenda, e sabe que se ele sair, ou se ela sair, eles podem quebrar o feitiço da cidade, e a cidade passa a viver no tempo real, e não naquela espécie de situação privilegiada da magia. Portanto, esta pintura é um pouco sobre isso, e é um bocadinho sobre uma viagem que eu fiz à Escócia, e em que, inusitadamente, num determinado local, tive a sensação que estava dentro do filme. Porque o local era muito parecido com algumas das paisagens do filme, e depois, quando vim para Lisboa, fui ver o filme de novo, fui confrontar as fotografias que eu tinha tirado naquele lock, a paisagem daquele lock, com as fotografias do filme, e de facto era muito parecido. Se não foi naquele local, ou se não foi aquele local que inspirou, foi algo muito parecido. E é claro que aí a minha viagem começou de outra forma, ou continuou de outra forma, a propósito do Brexit, a propósito, enfim, da hipotética independência da Escócia aderir ou não a uma espécie de separação da Inglaterra da União Europeia. Enfim, nenhuma destas minhas paisagens é uma paisagem completamente inocente. Ela é sempre uma imagem de pintura, mas é uma imagem que se cruza com muitas histórias. A última das 4 grandes pinturas que estavam, e são todas pinturas que andam nos 2 metros de altura por 3 metros, é esta, a Rachel. E a Rachel, eu podia agora pôr som, mas se vocês procurarem If I Didn't Care, se puserem online If I Didn't Care, vão encontrar uma musiquinha muito antiga de um grupo chamado de Ink Spots. De Ink Spots é mesmo isso, os borrões de tinta. Isto parece feito de propósito, mas não é. E esta música, If I Didn't Care, foi uma das primeiras canções consideradas pelo Vangelis quando fez a banda sonora do Blade Runner de 1982 para o filme inicial, para a versão inicial do Blade Runner, do Ridley Scott. Quando o Vangelis estava a trabalhar na banda sonora, ele estava à procura de uma canção para a Rachel. A Rachel é uma personagem neste filme que é uma personagem que não é uma mulher real, é uma androide, ou seja, é um robô de uma natureza já muito avançada, muito sofisticada. Aliás, há outros replicantes no filme, são os replicantes horríveis, tremendamente cruéis, e a Rachel é assim uma replicante mais boazinha do que os outros, mas que também tem uma certa dose de humanidade, e essa humanidade não é apenas porque recorda imagens de infância, mas de uma infância que não foi dela. É uma replicante, um robô extraordinário que já é capaz de sentir emoções, e ela chora. E quando está à procura da música para caracterizar a Rachel, o Vangelis primeiro fixou-se no aproveitamento possível do If I Didn't Care dos Ink Spots, que é uma canção muito nostálgica, tem assim um som de rádio muito antigo, uma coisa que parece que vem lá dos cafarnaúns do passado. Só que não conseguiu os direitos
e como não conseguiu os direitos da canção, o do If I Didn't Care, ele então fez uma canção nova, que é uma canção lindíssima, que provavelmente todos já ouviram, que se chama One More Kiss, Dear, e que se vocês também digitarem esse nome, vão encontrar o One More Kiss, Dear. One More Kiss, Dear é a antecipação da saudade, não é? É a antecipação de alguém que sabe que está de partida, que vive num mundo completamente artificial, é disso que esta pintura fala, num mundo artificial, um mundo onde as fronteiras entre o natural e o artificial parece que se esbateram já há muito, porque já nem os peixes são reais, os peixes são mecânicos, os papagaios são mecânicos, as ovelhas são mecânicas. Aliás, isto vem de um texto, o Ridley Scott baseou-se num livro do Philip Dick chamado, deixem-me ver se eu lembro o nome em português, se os carneiros mecânicos têm emoções, ou é qualquer coisa assim, do Electric Sheep Feel Emotions, é qualquer coisa assim o título, que foi o que deu origem de facto ao Blade Runner, o caçador dos replicantes que se condói de Rachel, decide fingir que ela não é um replicante que ele tem que abater, apesar de saber que é, porque está apaixonado por ela. Portanto, é sempre o amor que está por trás desta relação com uma realidade muito mutante e muito difícil a cada momento. Portanto, isto são pormenores dessa pintura. Este pormenor desta pintura, curiosamente, foi de uma fotografia que eu tirei no Brasil, que eu tirei perto de Vitória, numa zona, enfim, muito particular. E para mim tem ecos muito, muito gratos. E pronto, aqui são os desenhos, são os papéis, são desenhos aproximadamente com 1,5 m por 1,5 m, todos eles têm uma história. Esta é a única que é uma história real, o Saba, I hope it's a girl so that she can be brave. Eu espero que ela seja uma menina para que seja real, para que ela seja valente. É uma frase que vem de um filme, que não é um filme de ficção, todos os outros são ficções, aqui não. É um documentário real, um documentário chamado A Girl in the River, uma rapariga no rio. É um documentário que fala sobre uma jovem que foi assassinada, mas sobreviveu dessa tentativa de assassínio por parte do pai e dos irmãos, porque se tinha casado às escondidas com alguém que eles não permitiam, com que eles não concordavam. Portanto, não brincaram em serviço, pegaram nela, levaram-na para a beira do rio, deram-me 2 tiros e atiraram o corpo à água. Por acaso ela sobreviveu e depois de sobreviver conseguiu arrastar-se na água para uma zona na noite onde luzia uma luz, conseguiu ir ter uma bomba de gasolina, foi para o hospital, foi tratada e no hospital depois foram-na convencendo gradualmente a perdoar a família, porque senão eles iriam ter, enfim, um processo criminal, ninguém desejava isso, e ela acabou por perdoar, mas um pouco contrafeita. É um desenho que faz alusão a uma situação ainda muito comum hoje em dia das mulheres nos países árabes e, como eu disse, reporta-se a um documentário e não a um filme, portanto é uma história real. Aqui fui buscar um filme bem antiguinho, Letty é de um filme mudo, a Letty vem do filme O Vento, do Victor Sjöström. O Vento é um filme sem palavras, óbvio, e a Letty, portanto, não fala. Portanto, há um momento em que a Letty é uma mulher alvo de violência, ela casa com um homem que a maltrata, tem amigos que a maltratam também, e há um determinado momento em que ela se vinga. Este desenho fala um pouco disso, claro que mais uma vez há imagens do filme e imagens da realidade. Também neste isso acontece, a Ada, que diz "It's not my speaking voice, but my mind's voice", ela diz isto num determinado momento, mas diz isto por gestos,
porque a Ada é surda-muda, portanto ela não fala, ela fala por gestos apenas. É de um filme chamado O Piano, de Jane Campion, é um filme lindíssimo em que uma mulher se casa por correspondência e vai para a Inglaterra. Desculpem. Peço desculpa, coisas da vida real. Portanto, a Ada, portanto, vai parar uma praia e há um momento em que, quando espera com o presente marido ou com o marido que ainda não conhece pessoalmente, que vai buscar depois de desembarcar nessa praia, depois do navio a ter deixado na praia, ela abriga-se com a filha, tem uma filha, debaixo do saiote e faz uma espécie de tenda no fundo com o vestido. A Ada, portanto, é o filme desculpem, esta Ada é o filme de Jane Campion. Portanto, mais uma vez, são desenhos com grandes dimensões, com técnicas mistas de tinta da China, aguadas, grafite, pastel sobre papel. Muito ambiente informal também. Aqui a Diwana vem de um filme de um realizador africano. A Diwana é uma africana do Senegal que sonha nos anos 60, é um filme dos anos 60, e a Diwana sonha com viver de uma forma muito mais europeia. Ela então vai trabalhar para a casa de uma senhora europeia, depois vem para a Europa, vem para a França, está no sul de França, mas obviamente que a Diwana vai sofrer muito com esse desenraizamento, mas portanto é uma mulher muito dividida entre manter as tradições, os modos de vida do seu país de origem e a forma como as mulheres vivem, mas ao mesmo tempo pretende viver de uma forma mais contemporânea. E aqui cria-se obviamente uma relação entre duas mulheres que é estranha, porque há uma patroa branca e há uma empregada que é uma mulher negra, muitíssimo bonita, mas que quer viver como ocidental e então trabalha nunca trabalha em casa da mulher branca, mas de uma forma muito, enfim, invulgar na altura. Repare, isto é um filme que tem muito sabor de uma certa sociedade modernista, mas ao mesmo tempo é um filme que nos fala sobre dilemas entre personagens, e o dilema da Diwana é um dilema que acaba por ser irresolúvel. Ela acaba por não ter força para se afirmar como pretende e acaba por se suicidar porque já nem faz sentido para ela o passado que tinha, nem faz sentido para ela a vida contemporânea e ainda não é capaz de dar um passo mais em frente. A Gelsomina é a Gelsomina do Fellini. Enfim, é a estrada do Fellini, em que a Gelsomina é uma rapariga, uma personagem feminina representada pela Giulietta Massina, que era mulher do Fellini. A Gelsomina era a irmã mais nova numa família de gente muito pobre. A irmã mais velha tinha sido vendida a um homem que tinha uma espécie de um circo, de uma carrinha de saltimbancos, portanto uma carrinha ambulante, e quando a irmã mais velha desaparece, a mãe volta a vender uma filha que é a Gelsomina. E a Gelsomina é uma mulher extraordinária, com uma capacidade imensa para a alegria, para a generosidade, e que mesmo sob tratos um pouco, enfim, polémicos por parte daquele energúmeno que é o marido, que é um bêbado medonho, há um momento em que ela diz, quando ele chega, depois de andar a passear pelo campo, ela diz: io piantato pomodori, eu plantei tomates, ou seja, eu plantei tomates que vão crescer e com os quais vou fazer aqui umas belas saladas ou um belo prato para te alimentar, meu estupor, mas vou fazer isso com toda a generosidade e com todo o amor, porque a Gelsomina é isso, é o amor em pessoa. A Cilitzena é uma personagem que vem de um filme do Wong Kar-wai, e a Cilitzena é uma mulher atenta aos pormenores. E esta pintura este desenho é um desenho também para quem deseja estar atento
aos pormenores, como aliás acontece com outros. Há sempre pequenos pormenores que parecem ser irrelevantes, mas são para prestar atenção. E esta frase é dela. You notice things if you pay attention. Nós reparamos nas coisas quando prestamos atenção. E por último a Marian, que é a última personagem dos trabalhos feitos propositamente para esta exposição. Vem das Asas do Desejo, é um filme magnífico do Wim Wenders. A Marian é uma trapezista por quem se vai apaixonar um anjo, e nós já voltamos depois a esse anjo, e é um pouco como aconteceu com a Juliana, que não podia olhar para o mar porque senão perdia a capacidade para olhar, para ter os pés na terra. A Marian diz um pouco o contrário, que é I only have to lift my eyes and once again I become the world. Ou seja, eu só tenho que levantar os olhos e uma vez mais eu torno-me no mundo. Ou seja, a Marian aposta não na sua separação do mundo, como acontecia com a Juliana, mas aposta sobretudo numa espécie de fusão com o mundo. Ela torna-se o mundo, ela é o mundo, ela é, de certa forma, também a realidade, ou as realidades que o mundo traz. Portanto, isto era a exposição é aqui num dia com porta fechada, para ficar com umas fotografias muito limpinhas da montagem. Foi necessário criar estes 4 painéis, havia 4 painéis um pouco em oblíqua para alojarem séries diferentes de pinturas, porque a exposição tinha não apenas esta série recente de que eu falei agora, mas tinha também conjuntos de trabalhos anteriores. Não todo o meu trabalho anterior, isso seria impossível, mas séries. Por exemplo, aqui do lado direito estão, neste primeiro momento do lado direito, estão 6 pinturas de uma série que teve cerca de 50. Era uma série sobre o dilúvio, havia uma série com 40, que eram os 40 dias e 40 noites, e depois havia mais umas 14 ou 15 pinturas assim de médio e grande formato. Aquela é a meia anterior, enfim, havia séries de trabalhos, aqui os 2 mais recentes que interagiam com séries antigas, portanto com uma curadoria que foi muito inteligente e muito dialogada com a Maria do Mar Fazenda, repescando, por exemplo, algumas séries diferentes. Esta, por exemplo, isto aqui é de 2002, é uma série que teve 100 e tal pinturas muito pequeninas, elas têm no máximo 25 centímetros de dimensões. Aqui pegou-se num conjunto para criar, era uma série chamada Tell Me Lies, mais uma vez em associação com um elemento exterior à pintura, neste caso era uma canção, mas ao mesmo tempo também sempre falando da realidade. E havia sempre essa relação de alguma forma com a realidade. Por exemplo, aqui na vitrine e depois na parede ao fundo estão séries diferentes, ali uma série de 2015, e aqui na vitrine uma parte, aqui colocada em 2 painéis na vitrine, uma série de pinturas que eu tinha feito para o Museu Militar num projeto que se relacionava com a Primeira Grande Guerra. Esta pintura, esta exposição, ela tem um catálogo. Nesse catálogo há um texto meu chamado Ela e o Espaço da Pintura, que é um texto principalmente sobre questões que me preocupam no espaço da pintura. Esse texto está a ser agora reeditado em inglês com algumas pequenas alterações na revista Farol, deve estar a entrar rapidamente online muito em breve, porque ele foi entregue há coisa de um mês talvez, mas efetivamente a versão portuguesa está no catálogo. É um texto em que eu falo sobretudo sobre momentos do processo da exposição, mas principalmente sobre questões teóricas que atravessam a pintura, no que diz respeito à relação com a realidade e no que diz respeito, por exemplo, à questão de um espaço feminino em pintura. Há ou não há um espaço feminino? O que é que pode caracterizar um espaço feminino? Por exemplo, a mim interessou muito nessa exposição, e o próprio espaço da exposição procurava um pouco isso, procurava a ideia de um espaço aberto, em que cada peça valesse por si, mas ao mesmo tempo em que cada peça dialogasse com as outras e em que
o próprio espaço da pintura pudesse funcionar quase como uma espécie de um políptico, de uma exposição com muitas pinturas que se relacionavam umas com as outras, onde o discurso podia transitar de umas para as outras, porque em cada uma delas há sempre essa ideia de abertura, e essa ideia de abertura tem que ver não apenas com a questão narrativa, mas também com o próprio espaço físico da pintura, com a ideia de superfícies que se rompem, de superfícies que abrem para os lados, a composição all over nos casos, noutros casos a composição que sai fora do suporte, o espaço que por vezes se rompe para trás ou para a frente do próprio plano, tudo isto pode ser significativo de uma relação com o espaço que, embora esteja situada historicamente, e aliás o período barroco foi muito importante nesse sentido, mas depois tem outras mais-valias já no século XX e agora no século XXI, com esta capacidade de travessia permanente entre todos os espaços, entre todas as disciplinas e entre todas as formas de pensar. Algum do meu trabalho teórico é acessível através destes links, do ORCID, que neste momento é uma plataforma internacional, ou do Ciência Vitae, que é neste momento a plataforma atual de currículos científicos em Portugal. Eu não sei se estou a ser muito longa, posso passar ao segundo momento? Pode sim, Isabel. Sim? Ok. Pode. Então pronto. A segunda exposição de que eu vou falar é esta, Lido com ela, e aconteceu ainda no mesmo ano e, portanto, entre dezembro, portanto já no final do ano, e janeiro de 2020. E esta é uma exposição diferente porque é uma exposição que eu fui convidada para fazer na Amadora. Eu já vou mostrar onde é a Amadora. A Amadora é uma cidade que fica bem no limite, nos limítrofes de Lisboa. É uma cidade com a qual eu estou relacionada um pouco afetivamente, nunca lá vivi, mas eu trabalhei nos anos 90, fiz a curadoria das exposições numa associação cultural que juntava vários municípios, município é o mesmo prefeitura aí no Brasil, ou seja, várias prefeituras em torno de Lisboa, que eram precisamente Amadora, Loures, Sobral de Montagraço e Vila Franca de Xira. São zonas, concelhos ou prefeituras que contornam a zona norte de Lisboa, principalmente a zona norte de Lisboa. O sul de Lisboa tem o Rio Tejo e depois tem a Almada, como poderão imaginar. Portanto, a Amadora é um desses concelhos. Portanto, eu tinha já montado exposições de outros artistas para a Amadora, já tinha sido convidada a participar em coletivas na Amadora, mas desta vez convidaram-me para fazer lá uma exposição individual. E a primeira coisa que me ocorreu foi porque a exposição era numa casa muito particular, a Casa Aprígio Gomes. Eu já vou mostrar uma imagenzinha antiga da Casa Aprígio Gomes, fica bem na entrada da Amadora. E aquilo que me ocorreu imediatamente foi: ok, eu posso resolver esta exposição com trabalho que já tenho e que trabalho que está em curso, e fazer uma exposição que não dá muito trabalho montar, mas não era bem isso que me apetecia fazer. E eu então comecei gradualmente, como a casa tinha 2 pisos, tem um piso meio entrada, meio cave, e um piso superior com muitas janelas para a rua. E aí eu pensei que talvez pudesse fazer um díptico, mas depois não gostava da sala de baixo, a sala de baixo era muito feia. Enfim, isto criou alguns problemas que eu tive que matutar para ir resolvendo. Mas de facto é uma exposição que tem que ver com um local. E tem que ver com o local, embora depois a exposição seja bipartida, ela funciona um pouco como um díptico para 2 espaços nessa casa. Ela tinha qualquer coisa que eu ainda não sabia, portanto, quando fui convidada para expor, eu nem tinha nome para a exposição, não sabia, portanto seria Isabel Sabino, pintura e desenho, qualquer coisa do género, mas ao mesmo tempo apetecia-me fazer qualquer coisa especial para a Amadora, porque achava que a Amadora merecia. E a Amadora é um concelho
limite de Lisboa, é uma zona complicada, é uma zona, é um tipo de zona que me interessa muito. E eu aqui vou dizer, talvez publicamente, pela primeira vez, uma coisa que já tenho escrito, mas não confessei ainda assim, de viva voz. Eu fascinam-me os espaços que não são espaços convencionais, os espaços que são espaços, de certa forma, desqualificados. Os lugares que são lugares que têm uma alma que se foi perdendo ou que se foi mudando ao longo do tempo. Ou seja, eu sou lisboeta e o centro histórico de Lisboa é muito bonito, está muito bem tratado, é muito turístico, está muito encenado neste momento, está muito cenografado, digamos, neste momento. Eu gosto de locais que falam da fluidez, da transição, da mudança e, por vezes, de uma espécie de um anacronismo. Portanto, eu sou muito fascinada por isto, por espaços onde antes havia uma floresta, onde antes havia um campo de cultivo, um bosque romântico ou grotesco, um pedaço de verde, mas onde há também zonas urbanizadas, onde pode haver um terreno baldio, onde pode crescer mato rasteiro, uma horta, um jardim, legumes, ou mesmo uma barraca, um contentor, alfaias, alguém que dorme entre lixo, materiais ao acaso, pessoas esquecidas, ou seja, eu interessa-me isto muito. E sempre me interessou, sempre tive esta espécie, aliás eu vivi num bairro muito periférico de Lisboa durante cerca de 20 anos e afeiçoei-me àquele local e à forma como aquele local ia mudando todos os dias. Portanto, há um lado meu que desconfia sempre um pouco desta espécie de encenação perfeccionista para agradar ao turismo de massas, para habitar a gente com dinheiro, cada vez com mais dinheiro, e os centros da cidade parece que são zonas cada vez mais desequilibradas entre o condomínio privado cheio de dinheiro e cheio de poder económico e gente muito pobre e muito desqualificada. Neste momento o centro de Lisboa é dramático porque nós vemos, por exemplo, aqui muito perto da minha casa, eu vivo bem no centro, tendas de campismo com sem-abrigos a viver um pouco por todo lado. Eu nunca tinha visto tanta miséria, mas miséria mesmo, não estou a falar de pobreza, estou a falar de miséria mesmo, porque não é só a pobreza. Portanto, ou seja, há qualquer coisa que tem que ver com o crescimento das cidades, com a maneira como os centros das cidades muitas vezes evoluem de uma forma negativa, mas onde por vezes certas zonas limite têm qualquer coisa de incompleto ou que abre brechas que para mim são muito favoráveis ao imaginário. Eu questiono-me que se não há um lado oportunista meu, talvez haja um lado oportunista meu nessa espécie de não sei, vampirismo desse tipo de realidade, mas efetivamente é uma coisa que me faz pensar, e quando me faz pensar eu consigo trabalhar, não fico bloqueada, não é? Portanto, é qualquer coisa que tem que ver com os interstícios e os limites das cidades, com as cidades escondidas dentro e debaixo das cidades e no limite das cidades. E a Amadora é assim, está no limite de uma cidade, está no limite de Lisboa, a caminho de Sintra. Sintra é um destino romântico. Aliás, a Amadora durante muito tempo chamava-se Porcalhota, imaginem, Porcalhota, a estação de comboios que havia, que unia, é uma das primeiras linhas de caminho de ferro em Portugal, é a que une Lisboa a Sintra, porque Sintra é um destino romântico, que tinha um palácio, que tinha zonas nobres, aristocratas, e uma das estações pelo caminho ficava aqui e chamava-se Porcalhota, e a Porcalhota é um nome incrível, eu escrevi sobre isso agora há muito pouco tempo também, um nome que vem de episódios muito antigos e de uma espécie de traição à pátria portuguesa por alguém enfim, que estava mais sintonizado com o domínio espanhol no século XVI, portanto é qualquer coisa que volta aí, que vai lá tão atrás esse nome, imaginem. Mas de facto a partir do princípio do século XX, 30 de janeiro de 1908, a estação de Porcalhota passa a denominar-se Amadora, porque Amadora é o nome também de um dos locais que há na zona e que pode ser invocado então na altura. Portanto, passa a chamar-se Amadora. E quando se passa a chamar Amadora,
na altura, isto acontece porque essa zona é uma zona que tem muita habitação, isto é a casa de Aprígio Gomes. O Aprígio Gomes é um comerciante de Lisboa que constrói uma moradia apalaçada, então, logo na entrada da Amadora. A estação fica ali um pouco atrás disto, e esta casa, Aprígio Gomes, vai depois de, enfim, sofrer várias alterações ao longo do século XX. É uma casa que tem um bom arquiteto, aliás, há várias casas com arquitetos muito... E claro que a Amadora hoje não é nada disto. A Amadora hoje é uma coisa completamente diferente, é uma cidade cheia de descontinuidade, cheia de zonas de ruptura, com muita habitação construída ao longo do século XX, principalmente nos anos 60, mas não apenas, também no princípio do século, depois em meados do século, nos anos 60, nos anos 80 e por aí fora, até hoje, é considerada a zona mais densamente povoada de Portugal num espaço de tempo, numa área muito, muito, muito curta. Por outro lado, é uma zona onde vivem, eu não sei, mas qualquer coisa como 80 etnias diferentes. Porque, como era uma zona que ficava não muito próxima do centro de Lisboa, mas acessível ao centro para quem vinha trabalhar, a habitação era mais barata e então as vagas sucessivas de imigração foram procurando habitação aí nesse local. E, portanto, há muitas pessoas de origem africana, e não só, de origem do leste europeu neste momento também, mas muitos africanos. É uma das zonas onde se vê mais gente, enfim, bem morena, na zona de Lisboa, ou na chamada cintura industrial de Lisboa. Foi também uma zona fortemente industrial, muito, muito importante para os movimentos operários antes da Revolução de 74 e depois da Revolução de 74, e é uma zona cujas edilidades, ou seja, cujas prefeituras se têm esforçado ao longo de muitos anos por tentar requalificar um espaço que se tornou um espaço, sobretudo, bastante anacrónico. Portanto, esta casa de Aprígio Gomes é atualmente uma galeria de arte, não é nada assim, e essa galeria de arte funciona como galeria municipal, e foi para aqui que eu fui convidada a expor, e foi aqui que eu decidi, fiquei indecisa sobre exatamente o que é que havia de expor. E então eu comecei por fazer uma grande pesquisa sobre a Amadora, sobre a história da Amadora, sobre imagens da Amadora, andei um pouco por todo o lado, por arquivos, bibliotecas, etc. Recolhi muitos elementos sobre a própria história da cidade, isto sem saber ainda muito bem o que é que eu iria expor, mas estando relativamente tranquila, porque no primeiro andar da casa eu podia sempre expor um conjunto de pinturas que já tinha, portanto a exposição estava sempre garantida. A questão que estava pendente era o andar de baixo, que eu à partida disse que não iria ocupar, mas fiquei sempre indecisa. E num determinado momento, depois de muitas pesquisas, em que eu não sabia o que é que ia fazer, cheguei a uma coisa, descobri uma coisa que eu não conhecia na Amadora, apesar de lá ter... Reparem, eu fui à Amadora muitas vezes quando fazia as exposições da Amascultura, fui à Amadora muitas vezes quando ensinei na Escola de Cinema, que é aqui muito perto, que é ali muito perto, a Escola de Cinema de Lisboa, que é a escola de cinema mais importante em Portugal, que vem da tradição do Conservatório de Lisboa e que pertence ao Instituto Politécnico de Lisboa, chama-se ESTC, a Escola Superior de Teatro e Cinema, é na Amadora, é muito perto deste local, mas curiosamente eu não sabia que havia ali um cinema antigo enorme. Mas quando estava a fazer a pesquisa sobre a Amadora, a varrer imensos arquivos de imagens, houve um momento em que de repente me chegou às mãos, vi uma coisa que eu vou mostrar agora, aqui um pouco mais adiante, vi numa imagem isto, Amadora, cine, teatro, lido, café, snack bar, e o que é isto? E nessa altura fui tentar perceber o que era isto do lido. E quando fui tentar perceber o que era isto do lido, fui dar com a história de um cinema, de um cineteatro, que é este edifício enorme que está ali, construído,
que na altura ficava bem no limite da Amadora antes de se chegar a Queluz, que era um projeto dos anos 60 do arquiteto Antero Ferreira, tinha um painel cerâmico de Cecília de Sousa, era um edifício muito interessante e que entretanto tinha tido um incêndio e tinha ficado destruído. E eu pensei, isto já não existe. Portanto, comecei então aí, eu direcionei toda a pesquisa que tinha sobre a Amadora para o Cineteatro Lido da Amadora. E aí eu fiz descobertas extraordinárias. Cheguei à conclusão que era uma sala de cinema com mais de 1100 lugares, com plateia, 2 balcões, palco, um grande ecrã, som estereofónico, aquecimento e ventilação. Foi inaugurado em 66 com filmes E Tudo o Vento Levou e com A Volta ao Mundo em 80 dias. E lá vamos nós outra vez para a nossa viagem de balão e parece que nós temos um balão permanentemente às vezes na nossa cabeça que nos leva para os locais mais inacreditáveis. E eu acho que talvez por essa pesquisa ter sido um pouco obsessiva e de repente ao fim de centenas de ficheiros descarregados e de centenas de imagens da Amadora e acrescentadas a fotografias que eu tinha, me aparece a imagem do incêndio e vejo que, ok, há um filme onde se estreou A Volta ao Mundo em 80 dias. E eu assim, ok, eu quero saber mais sobre isto, fui tentar saber mais sobre isto, portanto fiquei a saber que nos anos 60 e 70 tinha sido uma sala de cinema com sucesso. Em 67 foi um ano de inundações tremendas em Portugal, com muita gente que faleceu nessas inundações. Estreou o filme A Cruz de Ferro de Jorge Bruno do Canto, precisamente para dar lucro para as inundações. Nos anos 70 houve obras para criar uma segunda sala de cinema com cerca de 100 lugares e o chamado Cine Estúdio, que ficava lá em cima, e para alojar um centro comercial. Portanto, esta fotografia já é uma fotografia dos anos 70. Depois, portanto, nos anos 70 abre o Centro Comercial Lido, da Amadora, portanto mantém-se o cineteatro a funcionar, embora ele nunca tenha funcionado muito como teatro, mas principalmente mais como cinema, portanto isto nos anos 70 e isto é muito curioso se nós pensarmos um pouco no contexto português, porque os anos 70 são os anos da Revolução em Portugal, os anos em que há uma constatação de que os públicos culturais são muito diversificados. Não há um público único para cada coisa, portanto, cria-se um pouco este hábito, aliás já vinha um pouquinho de trás, no final dos anos 60, no princípio dos anos 70, mas nos anos 70 acentua-se essa ideia de que tem que haver espaços diferentes consoante os públicos têm interesses diferentes. Portanto, pode haver uma sala maior para neste caso para um cinema para multidões, um cinema mainstream, e uma sala mais pequena, um cine-estúdio para filmes de natureza, enfim, mais de culto, de certa forma. Nos anos 80 o cinema sofre arranjos e transforma-se uma parte para criar uma discoteca na plateia para mais de 2000 pessoas à noite e tardes de fim de semana, e contam pessoas que iam de longe a esta discoteca dos anos 80, com visitantes estrangeiros. Consta que o Prince terá feito uma visita a esta discoteca dos anos 80, consta, não consegui colher a verdade absoluta sobre isso, mas também é verdade que às vezes. Depois, nos anos 90, o cinema foi encerrado, foi ocupado pela Igreja Maná em 95, é encerrado o centro comercial em finais dos anos 90 e em 2009, portanto 10 anos antes da minha exposição, houve um incêndio. E aí eu pensei, ok, acabou. Descobri um artigo da altura que falava sobre o incêndio, que contava a história do teatro, fazia um pouco de história e sobre a discoteca ou a danceteria. Havia imagens sobre a destruição existente, havia inclusive uma imagem numa imobiliária, que era esta aqui em baixo, em que aparecia à venda o cinema, mas fui ver então, através do Google Earth, nesta altura com curiosa, em dezembro de 2019, já quase em vésperas de abrir a exposição, e com a sala de baixo por resolver, e descobri que o cinema estava lá.
e aí, sim, ok, então vou lá, vou ver o que é que aquilo é. E nessa altura enfiei-me no carro, tento conseguir perceber onde é que o cinema era, e o cinema está numa localidade incrível, porque isto aqui é uma ribeira antiga, há aqui uma ponte romana, com origens medievais, que foi ponte romana e foi ponte medieval, porque era aqui que passava a estrada principal para Sintra e Nilo Tempore, o acesso principal. Mais adiante passam restos do viaduto que nós vemos em Lisboa assumir um contorno muito central, o viaduto que há em Lisboa e que fazia o abastecimento principal de águas à Lisboa, passa também aqui relativamente perto. Portanto, eu nessa altura, ok, já sei onde é, isto existe, vou lá. E fui lá. E no dia em que fui lá, começou o projeto, porque no dia em que fui lá, apesar de... no dia em que fui lá, quando saí de casa, e eu estou de carro, uns 15 minutos de carro, de automóvel, da Amadora e deste Cinestúdio, quando saí de casa estava sol, era um sábado de manhã, e pensei, vou passar umas 2, 3 horas a fotografar o que puder fotografar, levar a artilharia pesada toda para fotografar, e mal me aproximei lá começou a chover. Mas a chover muito, muito, e eu não consegui sair do carro porque chovia brutalmente. E desisti. No dia seguinte, domingo, voltei a tentar sair de casa. Quando saí de casa estava só e quando cheguei lá voltou a chover. Mas vocês não imaginam que chovia, era uma coisa completamente diluviana. E eu pensava, pronto, não vou fazer o projeto, a sala de baixo fica sem ser ocupada, não vai acontecer. E 2 ou 3 dias depois, quando consegui uma folga entre o trabalho da faculdade, decidi, vou lá outra vez. E não é que voltou a chover quando eu lá cheguei. Vocês acreditam que voltou a chover quando eu lá cheguei? Mas a chover horrivelmente. Esta fotografia foi desse dia, no momento em que houve uma abertinha de chuva, mas a grande maioria das fotografias que eu tirei foram quando pensei, olhem, paciência, não há nada a fazer. A realidade é esta, chove. Quando eu entro no carro, chove. Portanto, lido com ela. Ou seja, lido com ela porque eu vou para o lido, eu sou ela que vai para o lido, e o lido é lido, que quer dizer lidar, que quer dizer relacionar-me com a realidade, que quer dizer trabalhar com a realidade. Lidar é isto. Eu tenho que ter esta relação com este local, mesmo que seja debaixo de chuva. E aí comecei a fotografar debaixo de chuva. Um pandemónio, porque fazia vento, o guarda-chuva fugia, não conseguia segurar a máquina fotográfica, desisti da máquina fotográfica, peguei só no telemóvel, voltei para o carro. Olha, foi assim uma manhã bastante estranha, claro que acabei por ficar encharcada até aos ossos, mas no meio destas fotografias, entre o guarda-chuva a ficar estropiado, o telemóvel a escorrer, a chuva a cair, e esta é uma fotografia já um pouco limpinha no final da sessão, isto não está por ordem, há aqui muitas fotos que foram sendo tiradas desse local, em alguns até se vê, aqui vê-se um pouco ainda a chuva que cai, comigo a tentar conhecer o local e a tentar perceber que o edifício é um edifício cheio de força, cheio de dignidade, mas muito degradado, muito grafitado, cheio de escritos. E é quando eu vejo estes escritos, o painel da Cecília de Sousa, e olho lá para cima, e o terraço meio escondido, que eu tenho uma espécie de uma primeira imagem do que podia fazer. Porque lembrei-me que naquele telhado podia estar, hipoteticamente, um dos mutantes do Blade Runner. O mais terrífico de todos, o que perdoou ao Harrison Ford e não o deixou cair. Um mutante que, afinal, apesar de ser cruel, também tinha emoções. Portanto, eu decidi, ok, está aqui o mutante do Blade Runner, e lá em cima, quando o sol abriu um pouquinho, de repente, no meio desta chuva que, entretanto, atenuou, ela começou, foi um bocadinho quase como o meu estado emocional. Primeiro chovia, eu não via nada e estava zangada com o mundo e a pensar, tenho que lidar com o mundo e com a realidade, mas estou zangada com isto. E quando o sol abriu e eu contornei o edifício, vejo às tantas isto escrito lá em cima. Realidade cruel.
em pormenores aqui. E disse, ok, é com isto que eu vou trabalhar. E é aqui que vão estar os meus personagens de filmes. Vai estar o meu anjo das asas do desejo, ele pode estar lá em cima do edifício, juntamente com o replicante do Blade Runner. Há chuva que atravessa tudo, mas eu posso cantar à chuva como o Gene Kelly no Cantando à Chuva, e até ouvi à chuva, e eu próprio houve um momento que, sinceramente, com os pés ensopados, andava um pouco fazendo aquele splash na água. Através de cada janela partida, através de cada buraco, de cada grafite, de cada inscrição, eu sentia que aquele edifício era uma espécie de um corpo escrito, um bocadinho como, e cheio de sinais, e todos estes sinais às tantas começaram a ganhar realidade e a falar-me também à minha própria memória cinéfila. Por exemplo, eu olhei para esta almofada e pensei em The Pillow Book, o livro de cabeceira. The Pillow Book, um filme do Peter Greenaway, em que um corpo é um corpo escrito, e o corpo escrito era o corpo do edifício, e o corpo escrito era o meu corpo, o corpo escrito é o corpo da nossa cultura, é o corpo da nossa história, é o corpo das nossas cidades e ao mesmo tempo também da maneira como estas cidades se relacionam com tudo o resto, com o espaço natural. Hail, aqui, isto é uma inscrição de um grupo Paz, Hail, eu aqui, não sei quem é o Hail e o ANF é alguém, mas eu lembrei-me da Hail Berry, que fez no Die Another Day, no James Bond, a personagem de Jinx, a Jinx, que é curiosamente a primeira Bond Girl negra, de cor, a primeira. Um buraco fez-me ver uma espécie de uma luz lá dentro e de repente era a fada azul do Pinóquio. Portanto, foi um bocadinho como se a fada azul do Pinóquio e todas as fadas que nós temos e todos os anjos que nós temos dentro da cabeça e todos os diabos também um pouco nos ajudassem a animar aquilo que muitas vezes é animado. Porque este edifício era um edifício aparentemente morto, mas ao mesmo tempo este edifício, este cineteatro, é um palco para todas as fantasias e todas as realidades. É um palco para um Genius Loci. E o Genius Loci é, no fundo, uma espécie de espírito que fica num lugar e que marca a alma e a capacidade desse local de nos fazer sonhar. Neste caso, por exemplo, com o Feiticeiro de Oz, com as fadas do Feiticeiro de Oz. Há duas fadas no Feiticeiro de Oz. Há a Bruxa Má do Oeste, à esquerda, e há a Glinda, que é uma fada fantástica, e há aqueles personagens, há o Homem de Lata, há o Leão, há o Homem de Palha, há personagens com os quais interage a Judy Garland com os seus sapatos mágicos que a levam através da estrada amarela. Portanto, de tudo isso falava este meu cineteatro. E a minha primeira reação foi pegar nas fotografias e editar as fotografias e a partir da edição das fotografias começar a interagir com personagens de filmes que de alguma forma me recordavam aquele local. Às vezes pela forma mais estranha, da forma mais estranha. Por exemplo, a Marilyn Monroe em Niagara, ou, por exemplo, as fadinhas da Bela Adormecida, que mais uma vez deram vida a uma abóbora e transformaram uma abóbora em carruagem e transformaram os ratos em condutores da carruagem. Ou, por exemplo, esta foto aqui já editada, que tem um personagem vermelho que me leva de novo ao filme O Deserto Vermelho, mas que me leva também a um outro filme, Os Reds, do Warren Beatty. Ou, por exemplo, às vezes pequenos traços de ferrugem que me fazem recordar um conflito entre o mundo dos engenheiros que o Jacques Tati, de que o Jacques Tati nos fala em vários dos seus filmes, ou esta espécie de relação entre interior e exterior que nós sentimos sempre. Por exemplo, neste filme português, que é em que este diálogo ficou muito famoso, o diálogo entre pai e filho, o Evaristo pai e o Rufino filho, falam de uma forma muito engraçada num filme antigo português, ou ainda a maneira como toda esta paisagem
neste caso muito limitada a um objeto, e eu escolhi de facto como objeto este cineteatro, que depois dá origem a várias leituras e a várias interpretações a partir, efetivamente, de uma base que é sobretudo fotográfica. Portanto, o projeto que eu acabei por fazer para a tal sala inferior do cinema teve que ver com isto, teve que ver com estas fotografias, com a edição das fotografias e com um trabalho de interação da fotografia, da história, que já por si em grande parte baseada na história local, com esta hipotética realidade que qualquer local nos pode fazer invocar. E isto sempre lembrando-me um bocadinho do... eu não pus aqui muitas imagens, mostrar um pouquinho de imagens, as imagens definitivas das obras da exposição, porque eu pensava que eu tinha posto aqui, mas parece-me que houve aqui qualquer problema na minha edição disto e já lá volto. Portanto, isto lembra-me um bocadinho que, fazendo aqui uma espécie de um desvio entre a volta ao mundo em 80 dias e um título de um romance, de um livro do Cortázar, em que ele chama ao livro A Volta ao Dia em 80 Mundos, dizendo que, falando no fundo dessa diversidade incrível que cada um de nós é capaz de transportar, por vezes, num local muito delimitado. Portanto, este meu projeto para a Amadora acabou por ser marcado por essa espécie de circuito um pouco fechado, mas que acabou por ser dedicado, sobretudo, enfim, a um local e à forma como esse local permitiu criar algumas idiosincrasias muito especiais. Por exemplo, isto é uma... Eu quando percebi que iria usar a sala de baixo era uma sala complicada. A sala de baixo da galeria era uma sala meia interior, que tinha umas janelas muito... Deixa-me ver se eu encontro aqui uma imagem, porque disto fala também, por vezes, a nossa realidade em certos projetos. Isto é uma imagem da sala de exposições em cima, que tinha uma certa abertura, é porque esta casa, a Perígio Gomes, onde a exposição decorreu, foi até há muito pouco tempo um centro de ciência viva. E só depois de ter sido centro de ciência viva, quando decidiram desalojar a Galeria Municipal de Exposições do local onde estava, adaptaram isto minimamente para a sala de exposições, mas não fizeram obras de fundo ao edifício. Portanto, o edifício precisa um pouco disso. Portanto, a sala de cima é uma sala que tem muita luminosidade, tem muitas janelas cá para fora para a rua, mas a sala de baixo, quando havia pela primeira vez, era isto. Era uma sala com estas janelas rente ao teto, com um teto muito baixo, uma rampa de acesso, uma zona envidraçada, meia complicada de resolver, que era aquela zona ali que dava acesso aos gabinetes. Portanto, eu, sinceramente, a sala não me estava a atrair muito. E quando decidiu que está ok, eu posso fazer qualquer coisa em tão particular, e nessa altura eu ocupo também a sala de baixo, e nessa altura eu decidi então pedir à responsável da galeria que fizesse um mínimo de arranjos na sala e pedir que pintassem 2 paredes de cinzento para integrar a zona de vidros e homogeneizar um pouco mais o espaço dessa zona de vidros, e para cobrir as janelas, portanto, as janelas aqui, isto já é, portanto, aqui existia antes uma janela e eu pedi para eles taparam com pladur, pintaram de cinzento, portanto isto ficou com um ar todo muito mais limpo, o que permitiu colocar então os objetos com uma montagem relativamente sóbria
Deixa-me ver se eu encontro aqui uma outra imagem aqui, por exemplo, dessa sala inferior em que desapareceram as tais janelas e foi possível colocar então os papéis feitos de propósito e um vídeo que fiz também para a ocasião e que estava presente no monitor na sala em baixo e na sala em cima. Portanto, os trabalhos específicos desta exposição, portanto, nesta exposição havia imagens, havia pinturas já, enfim, de vários tipos, algumas já tinham estado noutras, desculpem lá, estou a tentar só encontrar aqui obras, aqui estão elas, papéis. Portanto, estas são algumas das pinturas que são as pinturas que estiveram presentes isto é uma tela de pequenas dimensões, é uma tela de 2011. Esta, por exemplo, faz parte de uma série de 2017-2018, são pinturas da série Four Seasons, Please. Portanto, eu decidi colocar, esta é uma pintura recente de 2019, portanto eu decidi colocar, reparem, é uma pintura grande e estas pinturas têm sempre, às vezes, muitas coisas que são visíveis, que são quase invisíveis à primeira vista. Por exemplo, há aqui uma figura que é possível descortinar ali daquele lado, aqui há uma outra figura que está aqui a sair desta espécie de zona, uma cascata grande, enfim. Portanto, ou seja, eu escolhi então duas sequências de objetos, pinturas para as duas salas diferentes, decidindo então que na sala em cima ficariam coisas mais coloridas, mais luminosas, pinturas mais relacionadas, pelo menos com uma relação que nós temos mais direta com o real, como se fosse a vida a cores, e a vida a cores relacionando-se com o exterior através das janelas da sala, com o exterior visível através das janelas. E depois na sala inferior, então, os papéis, que são papéis pequenos, são imagens, eu vou mostrar aqui 2 ou 3 apenas, por exemplo, são coisas de pequeníssimas dimensões, em que há fotografias impressas sobre suportes texturados com intervenções pictóricas e também colagem. Portanto, o processo é um pouco este, é um bocadinho variável de trabalho para trabalho, mas no fundo, eu produzi umas 25 colagens destas de pequenas dimensões, com muitas das referências que são obviamente reconhecíveis para todos e que se relacionavam então de alguma forma com o lido, com o local. Vou mostrar aqui uma das minhas favoritas, que são aquelas em que eu vou pegar agora para, por exemplo, aqui uma que desvenda alguns dos personagens, por exemplo, o Jinx, o Don, o Arthur, o Carlitos e a Terezinha, a Rose, são alguns dos personagens em que eu fui pegar, o John Reed, o David, a Cici, a Hilda e o Júlio, o Charlot, personagens de filmes. Tenho aqui uma, não estão cá todas, ok. Não estão cá todas. Enfim, bom. E depois em algumas, e estas um pouco maiores, em que a imagem é obtida por transferência fotográfica, já em dimensões um pouco maiores, isto já são, enquanto que os outros são papéis com uns 15 centímetros, 12, 15 centímetros de lado, aqui já tem aqui uns 60 na horizontal por 40 de altura aproximadamente, andará à volta disso. Por exemplo, aqui há sempre coisas que se cruzam. Eu lembro-me neste caso, me ter lembrado muito de por um lado, de um filme do filme de Jacques Tati,
Mas ao mesmo tempo lembrar-me também de uma peça do Richard Wilson na Bienal de Liverpool, numa Bienal de Liverpool, em que ele rasgou pura e simplesmente o edifício e fez esse edifício interagir, ou movimentar-se. Por exemplo, aqui fui buscar mesmo um dos anjos do Wenders, portanto foi um pouquinho aí, assim este projeto, ou por exemplo aqui uma imagem já trabalhada com vários layers diferentes, com colagem, ou por exemplo, enfim, era mais ou menos isto. Tendo como resultado na sala procura de ver aqui uma ou duas imagens da sala. Não está aqui. Textos. Aqui mais fotos de exposição. Pronto, portanto, isto no fundo são imagens da sala em baixo, já com a tal zona complicada um pouco mais integrada com os objetos, ou seja, eu no fundo criei um díptico em que a sala inferior, que era a sala de entrada, era um pouco mais a preto e branco, como se criasse uma relação com a realidade de caráter mais documental, e a sala de cima era uma sala em que, enfim, o mundo surgia mais a cores, as pinturas mais a cores, o vídeo também com outro tipo de realidade. E era engraçada, foi curiosa a reação das pessoas na exposição, porque as pessoas ficavam muito tempo a ler cuidadosamente pormenores na sala em baixo, mas depois deambulavam de uma forma mais prazenteira na sala em cima, talvez porque era uma sala de facto mais ampla, com um sentido um pouco mais contemplativo. Não é talvez por acaso que na sala de cima, quando havia atividades da Câmara, por exemplo, houve um concerto numa escola de música da local, foi lá que escolheram, talvez, não sei se pela acústica, se pela relação com o exterior, ou talvez pelo espaço também, porque possibilitava haver mais espaço para as pessoas ficarem. Portanto, é isto. Portanto, é isto. Não sei. Isabel querida, é sempre um prazer te ouvir você falar do seu trabalho, porque nos passa uma paixão assim, muito grande pelaquilo que você faz, né? Nós temos aqui algumas perguntas. Eu vou depois te passar o bate-papo depois para você ficar com isso como registro. Mas também eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessas 3 questões aqui que a professora Marta Werneck, que é da UFRJ, que é a nossa colega lá da área de pintura também, aponta aqui para você, né? Ela coloca assim, que as pinturas soam em certo momento como colagens de imagens. Como se dão essas montagens e pensamentos para essas composições? Qual é o processo de criação? Como se deram as escolhas cromáticas para os trabalhos maiores? O fato de eu usar complementares verdes, vermelho e Juliana, ou as cores frias em Raquel. Isso foi da primeira parte da tua fala, né? E, por fim, o que une as personagens femininas, na sua opinião? Qual foi o fio condutor principal que conduziu a essas escolhas, né? E também, se você puder comentar, porque eu acho que tem a ver com isso, a respeito da ideia do desenho, da pintura, também, que tem outra pergunta similar a essa aqui, tá bom? Bom, são muitas perguntas e quase que eu repetiria tudo o que disse até aqui, não é? Bom, são perguntas da primeira parte. Eu nem sei se consigo, como não escrevi, não tomei nota de todas, o que é que eu posso dizer? Por exemplo, a cor. Vou começar pelo fim. A cor. Perfeito. A cor, a próxima exposição que eu vou fazer tem o nome de uma cor. E é uma exposição com um colega pintor. Chama-se... Pronto, não interessa, mas porque é muito frequente o meu trabalho começar por uma cor.
Portanto, ou seja, é como se houvesse, pelo lado da cor, uma capacidade de me colocar um bocadinho em modo de processo criativo. Isto porque eu sou, primeiro que tudo, eu sou professora, sou mulher e sou professora. Eu sou professora. Portanto, eu vivo rotinas muito, muito, muito marcadas por realidades diferentes e pela realidade dos outros. E eu, quando estou a falar com o aluno, eu estou a ouvir o que é que ele é e a tentar perceber o que é que há por trás daquilo que ele está a dizer, não é? Como a Josiel sabe, é assim que nós funcionamos. Muitas vezes é um trabalho quase de adivinhação que nós estamos a fazer e muitas vezes acertamos e às vezes enganamos, mas há esse lado. Portanto, quando eu passo para o processo criativo, é como se eu tivesse que fazer, primeiro que tudo, uma operação de mudança de canal. Eu tenho que mudar de canal, agora eu tenho que sair daquela realidade e eu tenho que entrar numa outra. E eu essa outra não sei qual é. No início, quando, por exemplo, eu agora estive 2 meses e meio, nós estamos em confinamento em Portugal, desconfinou há 2 dias, não é? Desde segunda-feira, é que eu estou em Lisboa e em Lisboa a coisa ainda está meio complicada. Portanto, desde dia 6 de março, que a Universidade de Lisboa deu ordens para deixarmos de dar aulas presenciais, que nós estamos a viver nesta espécie de aquário, bolha, entre vidros, não é? E, portanto, o mudar de canal para uma outra realidade é, por vezes, tremendamente difícil. Eu, nestes 2 meses e meio, quase 3 meses, eu não consegui ir ao ateliê a trabalhar. Não consegui estar no estúdio a trabalhar e eu não consegui fazer quase nenhum trabalho de estúdio, porque pura e simplesmente não conseguia fazer aquele clique que permite, ok, vou carregar o meu próprio remote control e vou passar para uma outra cena que é o modus vivendi para criar artisticamente. Porque esse espaço, o espaço de criação, é um espaço que eu caracterizo sobretudo como espaço de liberdade. É um espaço de liberdade em que é muito estranho, é um espaço muito estranho. A primeira questão aí que tem que ser a da realidade, ou seja, a primeira realidade de um processo criativo é a liberdade. Ou seja, é uma coisa que parece que funciona sem lugar e sem tempo. Portanto, por isso é que eu usei aquela imagem da viagem do balão. Viagem do balão é uma coisa que não é do nosso tempo, mas parece assim meio utópica. Por um lado é porque se voa, depois é porque se imagina que lá em cima no balão não há ruído, ou se houve apenas o vento, ou que aquilo parece que vai meio parado. Aliás, quando nós vamos no avião em alta altitude, não temos a sensação que aquilo vai a uma velocidade brutal, parece que está meio parado, que está a pairar, não é? Portanto, esta espécie de quebra de ligação com a realidade é a primeira condição para se entrar numa outra realidade. Ou seja, tem que se criar um buraco no tempo e no espaço para as coisas poderem funcionar. Portanto, para haver liberdade. E essa liberdade depois vive de uma espécie de processo total de desarrumação. Portanto, quando eu volto para o ateliê, depois de algum tempo de paragem, ou ter estado a fazer outras coisas, depende do tempo de paragem. Se for mais tempo de paragem é muito mais difícil. E eu agora que estou a tentar regressar ao ateliê, eu no outro dia vim de lá doente, vim de lá com torcicolo. A tensão quando lá estive foi de tal maneira, entre arrumações, limpeza, tentativa de regressar àquele jogo, foi de tal maneira brutal que eu quando voltei no dia seguinte tive 3 dias com torcicolo a ter que fazer medicação porque não resolvi o problema, a tensão foi brutal, não consegui reentrar, portanto não entrei no jogo, Portanto, a primeira grande questão é essa. Quando não passa tanto tempo como agora, e agora não só passou muito tempo, como nós estamos a viver uma coisa que é inacreditável, não é? Eu ainda não sei lidar com isto. Eu acho que começo a suspeitar como é que vou lidar com isto e sei que vou começar por lidar com isto através de uma cor. E é uma cor de uma pintura que vocês viram, é azul. É uma cor artificial, é uma cor que tem uma marca tremenda no passado. Os artistas antigos, para usarem azul, tinham que moer uma pedra preciosa, era lápis lazuli, não era?
Só depois é que inventaram um azul artificial, mas quer dizer, inventaram através da decantação de produtos químicos, inventaram então o azul químico e passaram a aceder ao azul. Mas o azul ainda hoje para nós, quando nós vemos um espaço muito azul, quando nós vemos um céu muito azul, dizem isto não é real. Porquê? Porque é quando o Giotto passou os fundos de ouro da pintura que fazia e de repente começou a pintar céus azuis, ele traduziu uma mudança de mentalidade profundíssima. Ele passou a ideia de um mundo que era um mundo mágico, dourado, que não fazia parte deste mundo que era sagrado, que era dourado, passou para um azul que era um azul do céu azul, mas ao mesmo tempo era um azul do céu azul a que os humanos podiam aceder, como se pudessem tocar lá com as mãos, mas não podiam lá chegar. E para nós o azul tem sempre ainda um pouco essa característica. É a água do fundo do oceano, porque nós não sabemos nadar no fundo do mar, não temos guelras, como os golfinhos. É o céu que é inatingível, porque nós não conseguimos voar, a não ser de avião ou de balão ou de asas mágicas. Portanto, esse azul continua a ser uma cor muito associada a uma ideia de artificial. Portanto, eu quero pegar nisso. Porque eu sou uma pessoa do ar livre. Eu preciso do ar livre. Não dou-me mal com esta coisa do vidro, da janela, do computador. Preciso muito de ar livre, de vento na cara, de folhas, folhas das árvores assim, a roçarem o rosto. Portanto, a primeira questão é essa. Portanto, eu vou tentar entrar no processo pela cor. A cor ajuda a criar essa espécie de fator de indução, é como se houvesse ali um encantamento propiciatório. Depois há uma outra coisa que tem que ver com a ultrapassagem do torcicolo. É o corpo. Eu tenho que saber viver com o meu corpo quando pinto e tenho que saber viver fora do meu corpo. Isto eu sei que é um paradoxo, é um anacronismo, e por isso eu continuo a fazer pintura, porque a pintura tem sido a ferramenta que até hoje me tem permitido viver com uma dimensão física e viver sem essa dimensão física do fazer. Há uma materialidade na pintura que é corpo e que ao mesmo tempo é transcendência do corpo. E isso é muitíssimo importante. Mas eu tenho que ultrapassar o torcicolo, portanto eu vou ter que ir ao ateliê e quando eu for para o ateliê eu sei que só vou conseguir, vocês vão rir-se, certeza bastante. Eu sei que eu só vou conseguir trabalhar a sério no dia em que eu voltar ao ateliê a dançar. No dia em que eu voltar ao ateliê e depois de ter limpo tudo muito limpinho, eu conseguir, com a música que coloquei, sentir a música e dançar, nesse dia eu estou em modo criativo. Porque é uma libertação que vem da própria gestão física, da carne e dos ossos, do estar com o tempo, estar com o espaço, apropriar aquele espaço e apropriar com o meu corpo o meu imaginário. A dança é muito isso, não é? Quando nós dançamos, nós estamos a imaginar uma coisa qualquer, ou estamos só ali, não é só movimento, não é só mexer músculos, é muito mais do que isso, é uma expressão funda. Portanto, quando eu conseguir libertar o corpo, e isto ainda dói aqui, mas vai ao sítio, portanto, ou seja, essa será a segunda etapa. E a terceira, então, é o tal salto para outra dimensão. E eu já começo a perceber como é que eu vou conseguir fazer isso. Há uma parte que tem que ver então com o jogo com os materiais. O jogo com os materiais no ateliê, entornar tintas, fazer sujeira, colocar em cima eu no outro dia estava, Maria Alice, eu estou a vê-la aí, e estava no outro dia a espreitar umas pinturas suas abstratas e disse, muitas das minhas pinturas começam por ser abstrações. Eu estive a fazer cascatas e aquelas cascatas primeiro são cascatas de cores em cima da tela. Portanto, e só depois de serem cascatas de cores em cima da tela e cascatas de gesto e de tinta entornada e de qualquer coisa em que a tinta é a cascata e eu sou a cascata um pouco ao modo dos orientais, e lá está de novo o corpo, aquela imagem começa de determinado momento a ganhar sentido. E aí
eu posso recordar-me de coisas e posso recordar-me de filmes, de músicas, de muitas coisas. É claro que há sempre um quadro de contextos teóricos e de contextos culturais que nós vamos buscar e que são aqueles com que estamos a trabalhar mais recentemente e que fazem mais sentido. Ou de outra vez, por vezes, são também coisas que estão muito enterradas lá no passado e que, quer o jogo informal na pintura, de caráter mais abstrato, eu acho que não há nada tão livre em pintura como a abstração. É a suprema, aliás, é talvez uma das utopias do século XX, é a pintura abstrata. A abstração é uma das utopias do século XX, porque se imaginou que a abstração poderia constituir uma espécie de uma linguagem universal. O Malevich tentou fazer isso na Vitória sobre o Sol, na ópera, não é? Com aquela língua estranha e com aquelas formas abstratas puras, não é? Portanto, e nós sentimos sempre um pouco isso. De facto, através da abstração, os expressionistas abstratos, a abstração lírica, trabalhou também um pouco nesse sentido. Portanto, eu preciso dessa liberdade de expressão que procura qualquer coisa que está mais funda a nível do subconsciente, num lado espiritual que todos nós temos e que não sabemos muitas vezes arrumar e catalogar. E depois vem o resto. E depois vem a razão. E aí a razão vai buscar tudo o que houver ao barulho, não é? Portanto, ou seja, respondendo também a uma das perguntas que fez, de onde é que vêm aquelas personagens femininas? Vêm disso, eu tinha, não sei, eu tinha mais de 100 nomes de mulheres de filmes que me interessavam. E não é porque haja realizadoras que são mulheres, muitas vezes não as realizadoras. Jane Campion, no caso do piano, é uma realizadora que é uma mulher e foi a primeira, se calhar uma das primeiras galardoadas com um Oscar, das poucas que até hoje foram galardoadas com Oscars na Academia Americana. Mas ali interessou-me muito mais a Ada. A Ada, porquê? Porque a Ada é uma mulher que comete um pecado, porque tem uma filha, é uma mulher que já tem uma filha, casa a segunda vez por correspondência com um homem que não conhece, porque tem que resolver a vida dela perante a família, isto é a história da Ada, e é surda-muda, mas é surda-muda, desculpa, ela não é surda-muda, ela é muda, ela não é surda, ela toca piano, ela ouve o piano, ela ouve o que as pessoas dizem, ela é muda, ela não fala. E quando vai para a Nova Zelândia, que é do outro lado do mundo, de Inglaterra para a Nova Zelândia, conhecer com uma vida nova, levando a filha pequena, com 7 ou 8 anos, e desembarca numa praia da Nova Zelândia, ela leva um mono inacreditável atrás, que é um piano. Portanto, ela não prescinde de viajar seu piano, que é uma coisa com que não se pode viajar, ninguém leva um piano atrás, não é? Um pianista, quando vai tocar em algum lado, vai tocar num piano que lá alguém arranja para ele, não é? Portanto, não se leva um piano atrás, mas ela não, ela quis levar um piano atrás. E mais, e ela fez questão, ela foi contrariada quando foram buscá-la à praia, foi buscar à praia e levaram-na para o sítio no interior, e não descansou enquanto alguém não foi à praia buscar o piano que tinha ficado na praia. Porque da vida dela, a vida dela dependia de ter esse piano. Ou seja, esse piano, o que é que me interessou na Ada? Isso, essa intransigência absoluta relativamente àquilo que era a voz dela. Ela era muda, a voz dela era o piano. Portanto, ela não podia prescindir do piano. Eu falo até muito, às vezes falo durante tempo demais, mas a minha voz mais particular, mais especial, eu sei, é a voz através da pintura. É uma voz muda, é uma voz que fala sobretudo por imagens. É um privilégio poder ter voz para completar isso, mas a voz é uma voz por imagens. E eu nestas pinturas da série Ela, eu quis buscar mulheres, fui buscar mulheres que tinham uma voz particular, de personagens fictícias ou reais, que tinham uma voz que se relacionava com a minha, de alguma maneira. Por exemplo, com a intransigência que eu vivi também, em nunca desistir de pintar, e há muita gente que começa a ensinar ou começa a ter uma atividade profissional, deixa de ter a sua atividade artística, não é capaz de gerir as duas coisas, é isto. De facto, gerir as duas coisas é de uma exigência brutal, às vezes é como se houvesse aqui uma espécie de uma profissão de fé, um sacerdócio, em que
Uma pessoa tem mesmo que trabalhar muito, tem que trabalhar todos os dias, mesmo quando não está a trabalhar de uma outra forma, e eventualmente pode tentar encontrar inteligência suficiente para fazer pontes entre os 3 pés da tal panelinha de que eu falei no início. Portanto, as minhas mulheres são isso. Josiel, já não me lembro que outras perguntas é que havia. Respondeu perfeitamente, Isabel. Foi? Foi. Querida, eu quero agradecer você, a sua disponibilidade, seu tempo, que eu sei que é muito precioso nesse momento de isolamento, né? Por causa das atividades, mas também por causa dessa rotina doméstica que a gente sabe que a gente está vivendo e que Olha, você... eu peço desculpa a interrupção, foi a entrega de um livro. Imagina. Eu espero também em breve poder estar com você em outro formato presencial ou online, que seja também. Eu quero agradecer muito a presença também dos professores, colegas de outras universidades. Marilice está aqui, a professora Marta também está aqui, na UFRJ, URGS, enfim. E assim, agradeço muito o teu aceite, porque eu já namoro essa conversa há muito tempo já, né? Então, sim, eu fico muito feliz com o teu aceite e com a tua fala dentro de uma disciplina que fala sobre esse entre a arte e a arte-educação, né? E, sobretudo, no campo da pintura. Então, você nos brindar com o teu processo artístico, os procedimentos todos dessa segunda etapa que você falou, do lido com ela, né? É quase como ler o seu diário, como escutar o seu diário com a sua voz, né? Então, assim, a forma como você cria, esse jogo, o embate com a pintura. Então, isso é muito lindo e é muito precioso, porque também você fala como professora, né? De onde está a professora, de onde está a pintora, desse corpo que transita, desse entre-lugar, né? E você fala dessa escolha muito preciosa, de continuar no ateliê, de seguir no ateliê, de seguir pintando, e que essa é a forma que a gente, quando vê as suas pinturas, se encanta, né? E então, assim, eu fico muito feliz com essa sua fala, dentro desse contexto aqui, e nós já lemos os teus textos, vamos seguir lendo, e oxalá um dia a gente também possa estarmos juntos novamente, né, Marilice? Muito obrigada, Josiela. Isto foi uma gentileza enorme este convite. Estão muitas pessoas a assistir, o que é extraordinário. Eu não vi aqui, não espreitei o bate-papo, o que é uma pena, porque é uma tentação, mas já vou estar atenta e vou responder, porque aqui pronto, não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estava a ver aqui uma pergunta da Maristela sobre Sim. distinções entre desenho e pintura. Não há distinção. Não há distinção, não há. Eu, neste momento, até chamo pouco de desenho e pintura, chamo mais papel e tela. Não sinto muita distinção. É mais papel e tela do que outra coisa. É mais isso. Essa é uma grande. Estava a ver se havia aqui mais alguma pergunta que eu não tivesse respondido. Acho que não. Oh, Josiel, muitíssimo obrigada, muito obrigada pela atenção de todos. É um privilégio um convite destes e ter pessoas interessadas em ouvir-nos e às vezes correndo o risco de ser um pouquinho maçadora ou egocêntrica. Não, de forma alguma. Foi brilhante a sua fala e nos brindou completamente, assim, sobretudo a sua paixão que você tem com a pintura, com o ensino, com os 3 pezinhos da panela, como você falou no início, né? E eu acho que isso fica claro, a forma como você investiga as imagens, esse processo criativo, as montagens, o tempo do ateliê, como isso também acaba revigorando outros processos, saber olhar, né? Então, eu acho que isso tudo foi muito rico hoje, com certeza. A gente gravou a fala, a gente vai editar, eu vou te mostrar depois. Se você permitir, a gente coloca lá no nosso canal, divulga também, enfim.
nós tivemos, assim, 60 pessoas na sala, né, ao longo dessa manhã, então, que são interessados em pintura, arte e educação, então isso é muito rico, assim. E esse momento online, cada um na sua quarentena, também tem a sua aproximação, né? E é muito rico a forma como você trouxe o teu processo, teu trabalho. Agradeço imensamente, assim, agradeço as pessoas que estão aqui, que ficaram conosco, né? E que também seguem firme e forte na pintura, com a pintura, pela pintura, sobre a pintura, né? Que eu acho que isso tem nos movido a criar esses debates e a ter as nossas ações também, a seguir nas nossas ações, na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir e de sentir. Querida, eu agradeço imensamente. Ok. Vá, um abraço a todos, a todos. Fiquem bem com a distância devida. Você também, fiquem bem. Agradeço a presença de todos aqui. Tá? Tchau, tchau, tchau. Obrigada, Beijo, obrigada. querida, beijo. Tchau, tchau. Tá? Obrigada. Se vocês quiserem ir saindo, queridos, vocês podem ir. Aqui o Miguel deixou um recadinho aqui também sobre os certificados depois, né? Alguma coisa mais institucional. Agradeço a presença de todos. Professora Marilice, esperamos você no bate-papo também numa quarta de manhã. Professora Marta, muito obrigada também. Queridos, foi um prazer. Prazer estar aqui e ouvir a professora Isabel. Tchau. Tchau, Leandro. Tchau, tchau.